Fala aí, pessoal! Hoje eu vim até o YouTube aqui para gravar para vocês uma aula que a gente ficou devendo nas aulas ao vivo, aula número 20. Essa aula vai falar sobre epigenética. Então, a epigenética, ela vai trabalhar com coisas que estão acima da genética. Epi significa acima de alguma coisa. Então, a herança epigenética ela vai estar acima da herança genética que a gente viu até agora. O que isso significa? Significa que é uma herança que não vai modificar o DNA, não vai modificar o material genético. A herança epigenética, ela pelo contrário, vai ser feita em cima da molécula de DNA sem alterá-la. Mas mudanças epigenéticas vão causar alteração no fenótipo. Então percebam aqui nessa imagem que a gente tem uma molécula de DNA de uma pessoa. E se essa pessoa tiver uma vida saudável, anda de bike, come frutas, o DNA vai ganhando algumas marcações aqui em cima. No caso, ele representou como coraçõezinhos. Vai malhando, joga bola e tal. Esse cara aqui de cima teve algum tipo A de marcações epigenéticas. Agora, se a mesma pessoa com o mesmo material genético tivesse uma vida sem exercício físico, uma vida sedentária, comendo muita porcaria, fumando, bebendo, essa pessoa vai ter outras marcações epigenéticas nesse mesmo material genético e ela vai desenvolver um fenótipo diferente. Então a epigenética ela vai trabalhar com essas marcações em cima dos nossos genes. São marcações que não alteram o nosso gene, mas elas vão atuar no nosso fenótipo. Então, quais são essas marcações epigenéticas? A mais conhecida é a metilação. Então aqui a gente tem uma fita de DNA e percebam que tem um grupo metil aqui, que é o CH4, lá da química, que foi colocado aqui. Essa é uma das marcações epigenéticas mais comuns, quando a gente metila uma base nitrogenada. Quando isso acontece no DNA, geralmente esse gene vai estar silenciado. Então a metilação de genes silencia esses genes. Então, dependendo do que você faz no seu ambiente, você pode ter o seu gene metilado. Isso vai depender do ambiente em que você está e o que você faz na sua vida. E a herança epigenética, ela vai explicar várias coisas para a gente. Vocês já se perguntaram por que a gente tem várias células diferentes? Pensem só, todas as nossas células vieram de um mesmo zigoto. Todas têm o mesmo DNA, todas têm o mesmo material genético, porque o zigoto foi se dividindo até formar todas elas. Mas olhem só quantas células diferentes a gente tem. A gente tem uma célula muscular, que ela é longa. A gente tem aqui a hemácia, que ela é bem diferente já da muscular, né? A gente tem a nervosa, que é uma célula gigantesca, bem diferenciada. Temos células cardíacas bem específicas. Temos hepatócitos, células do fígado, células do intestino aqui com cílios. Olhem só a gama de diversidade de morfologia e funcionalidade também, porque são células que fazem coisas diferentes, que a gente tem no nosso corpo. Como que isso é possível, sendo que todas as células têm o mesmo material genético? A explicação está na epigenética. Então, quando a célula aqui tem marcações específicas no seu DNA, ou seja, tem marcações epigenéticas específicas, ela pode se tornar uma célula muscular. Se ela tiver outras marcações, ela vai se tornar uma célula sanguínea. Então, a diferença entre as células do nosso corpo está no seguinte: cada célula vai expressar uma porção específica do nosso DNA. Então, vamos falar, por exemplo, que a célula muscular só expressa uma parte inicial do DNA. A célula sanguínea é uma parte do meio. E a célula nervosa uma parte do final. E assim por diante. Só um exemplo hipotético para vocês tentarem entender a história. Então, mesmo que todas tenham todo o material genético, nem todas vão possuir os mesmos genes ativos no mesmo momento. Então, a gente tem lá mais de 20 mil genes, mas isso não significa que esses 20 mil genes vão estar ativos aqui na célula muscular, nem na célula sanguínea.
E pode ser que os genes que estão ativos aqui na célula muscular não sejam os mesmos que estão ativos na célula sanguínea. Então, basicamente, as nossas células não utilizam todos os genes que estão no nosso material genético. Elas só utilizam aqueles genes que elas realmente precisam. E é por isso que, por exemplo, a nossa célula do pâncreas vai conseguir produzir insulina e a nossa célula do pé não vai conseguir. Embora elas tenham o mesmo DNA, elas vão fazer coisas diferentes. Outro exemplo aqui de epigenética é a inativação do cromossomo X. Isso aqui ocorre em mulheres, em fêmeas, para mamíferos. E é o seguinte, a fêmea em mamífero tem 2X, ela é XX. Mas pense o seguinte, o macho ele tem apenas 1X. E ele tem um fenótipo relativamente normal. Ele consegue viver normalmente. Já a fêmea, ela vai ter o dobro de genes, ela é XX. Então ela vai ter o dobro de alelos que tem no cromossomo X. Isso é um problema bem grave na nossa espécie, nas espécies dos mamíferos, e que ele tem que ser resolvido de alguma forma. A forma como a gente consegue resolver isso é inativando um dos cromossomos X. Isso a gente chama de compensação de dose. Então, para evitar ter genes duplicados na mulher, quando ela nasce, a gente precisa desativar, silenciar um dos cromossomos. E quando a gente silencia um dos cromossomos, perceba aqui que ele foi silenciado, a gente só tem um X, ele fica tão condensado, tão enrolado, que parece uma bolinha no microscópio, e essa bolinha é chamada de corpúsculo de Barr. Então, quando você vai olhar uma célula de uma mulher, você vai ver lá dentro do núcleo uma bolinha pintada bem escura, é o corpúsculo de Barr, é o cromossomo X da mulher inativado. E essa inativação ela é aleatória, então não é específico. Pode ser tanto o primeiro cromossomo X quanto o segundo. Isso é variável. E por causa disso, as mulheres e as fêmeas, elas vão ter um mosaico no corpo. Porque vai ter algumas células que vão ter o cromossomo X1, o primeiro cromossomo inativado, e outras que vão ter o cromossomo 2 inativado. É o que aconteceu aqui, ó. Então, tem algumas células que têm só o cromossomo X rosa e tem outras que têm só o cromossomo X azul. E elas vão se duplicando por mitose e acontece que a mulher ela fica como um mosaico. Ela tem tanto células que estão com o X azul inativado, quanto células que estão com o X rosa inativado. Isso aqui é bem mais simples de entender nos gatos. Então, quem tem gato já deve saber que só existe fêmeas com 3 cores. Por que isso acontece? Por causa da inativação do X. Assim como as mulheres, os gatos fêmeas, eles também vão ter um mosaico por causa da inativação do X. Então, vai ter partes do corpo aqui que vai ter um do X inativado. E a outra parte que vai ter o outro X inativado. E com isso você consegue formar um terceiro fenótipo aqui, que é o fenótipo com as 3 cores. Por isso que só fêmeas desses gatos vão ter 3 cores. Outro exemplo aqui de epigenética é o desenvolvimento das abelhas. Então eu já falei em uma aula para vocês que a diferença da abelha fêmea para a abelha macho é que o macho ele é o desenvolvimento apenas do óvulo. Então, quando a rainha bota um óvulo e esse óvulo não é fecundado, vira um macho. Então, macho é haploide, é N. Já a fêmea, ela é resultado da fecundação do óvulo com o espermatozoide. Vai formar o zigoto e esse zigoto vai se desenvolver uma fêmea, que pode ser operária ou rainha. Então, a fêmea é 2N aqui nas abelhas. A diferença entre a operária e a rainha é o seguinte: a operária ela vai comer como qualquer outra abelha. Então, ela vai ter uma alimentação como qualquer outra abelha ali da colmeia. Já a abelha rainha, ela vai se alimentar da geleia real. E são pouquíssimas abelhas que vão ter esse tipo de alimentação. Olhem só o que está acontecendo.
O ambiente aqui dessa abelha está alterado das demais, certo? Porque ela está se alimentando de algo que as outras não se alimentam. Então, mesmo que as operárias tenham o material, os genes que a rainha tem, elas não vão ser iguais à abelha rainha. Por quê? Porque elas não estão se alimentando da geleia real. E isso é uma marcação epigenética. Quando a futura abelha rainha se alimenta da geleia real, ela ganha, entre aspas, marcações epigenéticas no seu material genético, que faz com que genes sejam silenciados e outros genes sejam ativados, e por isso ela se torna uma rainha diferenciada. Mesmo que a operária tenha genes para ser uma rainha, se ela não se alimentar da geleia real, não tem como ela ser uma abelha rainha. Outro caso aqui são os gêmeos monozigóticos. Um gêmeo monozigótico é um gêmeo basicamente idêntico, ele veio da mesma fecundação do espermatozoide no óvulo. E daí se duplicou aqui e formou dois gêmeos com o mesmo material genético. Como que é possível dois gêmeos idênticos serem diferentes na sua vida? Agora talvez você já consiga entender esse processo. Se um dos gêmeos tiver uma vida X, esportiva, não sedentária, etc., comendo bem, se alimentando saudavelmente, e o outro gêmeo tiver uma vida totalmente diferente, cada um dos gêmeos vai sofrer uma pressão no seu material genético com marcações epigenéticas diferentes. Então, por exemplo, aqui, vamos fingir que esse cara aqui tem um gêmeo que está do lado dele. Um gêmeo que é idêntico, por isso que o material genético é igual. Só que o cara da esquerda, ele teve uma vida esportiva, comia frutas, se alimentava de forma saudável, corria, andava e etc. E ele teve um corpo aqui, musculoso, atlético, com um material genético igual ao do seu gêmeo. Só que o gêmeo aqui, ele tá bem acabadinho, tá careca, barrigudo, gordinho. Por quê? Porque ele come muita porcaria, ele fica sentado, ele é sedentário. Teve uma vida completamente diferente do seu gêmeo. O ambiente dos dois foi diferente, embora o material genético seja o mesmo. Isso significa que ambos tiveram marcações epigenéticas diferentes ao longo da sua vida. Então, mesmo que eles tenham nascido iguais, eles sofreram pressões diferentes e essas marcações epigenéticas que cada um pegou vai fazer com que o fenótipo deles seja alterado. Como vocês podem ver aqui, o fenótipo dos dois é bem diferenciado. Aí a importância de você ter uma alimentação saudável. Mesmo que seus genes não sejam tão favorecidos, ou o contrário, você precisa se alimentar bem, você precisa ter práticas boas para ter um fenótipo adequado, porque as marcações epigenéticas elas estão acima dos seus genes. Se você tiver uma vida sedentária, se alimentando mal, você não vai ter coisas boas no seu fenótipo. Então isso é bem importante dessa aula aqui. Por hoje é isso, eu não quis me alongar muito, porque sei como é difícil ver várias aulas, ainda mais uma atrasada. Então acho que é o suficiente dessa aula aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar no meu e-mail, nas minhas redes sociais, ou perguntar ao vivo nas próximas aulas, que eu vou estar aí ajudando vocês. Guardo vocês aí na próxima aula ao vivo e até lá. Tchau, tchau!